Você acha correto que alguém cometa um erro e o outro qualquer apanhe no lugar dele? Você lembra daquele filme, O Último Imperador, que ele era criança ainda quando ele assumiu, e lá na China, quando uma criança errava, ela tinha que ser punida, mas como ele era o imperador, ele não podia apanhar. Então colocaram um criado para apanhar no lugar dele. E todas as vezes que o imperador, criança, errava, o criado é que apanhava. Parece assim revoltante, não é? Mas era o que acontecia. Mas essa história tem a ver comigo e com você. E se você quer saber por quê, fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você. Olha aqui, ó. Adquira o seu livro para você, para dar de presente. Alguém vai lembrar de você o ano todo. Cada página, uma revelação de vida, de fé e de esperança. Você pode fazer muita diferença na vida de alguém, dando um presente desse, de aniversário, ou simplesmente por amor. É só você clicar no link que está na descrição e adquirir para abençoar a vida de um amigo ou de alguém que você ama. Tá legal? No final, a gente nós vamos orar por você, pelos seus alvos, vamos te abençoar. Mas antes, se inscreve aí no canal, clica aí em se inscrever, aciona o sininho para você receber as notificações. E mais, vem fazer parte conosco do nosso clube de assinantes. Você vai me abençoar, vai abençoar meu ministério, vai me ajudar a manter a nossa estrutura, mas você vai ser muito abençoado também com mais de 1000 conteúdos exclusivos do Evangelho da Graça de Deus. Muito bem, eu disse para você outro dia que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e isso é uma loucura, porque nós não conseguimos compreender muito bem isso, porque Deus é justo, juiz, e Ele não pode negar a sua justiça, mas também Ele nos ama porque é Pai. Por um lado Ele tem que punir, mas por outro lado Ele quer amar. Eu me lembro da história de um juiz nos Estados Unidos, num dos estados que tinha pena de morte, e ele tinha um filho único que com 13 anos se rebelou e decidiu sair de casa, fugiu e nunca mais deu notícia. Já tinham se passado 17 anos e o pai não sabia se ele estava vivo ou morto. Era o único filho, ele amava muito, procurou por todos esses anos, mas nunca encontrou. E um dia ele estava no tribunal para julgar um caso de um assassinato, um criminoso que havia sido pego em flagrante, com todas as testemunhas presentes, e ele seria certamente condenado e sentenciado à morte, que era a lei daquele estado. Aquele juiz muito respeitado, muito correto, então mandou entrar o criminoso, mas para sua surpresa, quando o criminoso entrou, era o seu filho, que ele procurava há 17 anos, agora com 30 anos, havia cometido aquele crime e ele teria que julgá-lo e sentenciá-lo à morte. E ele, como um reto juiz, fez isso. Diante de todos, declarou que aquele réu estava condenado e sentenciado à morte. Mas antes que levassem o seu filho, ele pediu para esperar, tirou a sua toga de juiz, sua capa, desceu do tribunal, foi até ele e disse para todo mundo: este assassino, criminoso, é réu de morte, mas ele é o meu filho que eu procuro há 17 anos e que eu amo de paixão. Ele deve ser condenado, mas eu o amo. Como um juiz eu o condeno, mas como pai, eu quero me entregar para morrer no lugar dele. Podem me levar para que ele possa ir livre. Uau, é uma história chocante, mas foi justamente isso que aconteceu conosco lá na cruz. Jesus, o reto juiz, decretou a morte de cada um de nós como pecadores, mas depois tirou a sua toga de Deus, de juiz, desceu do trono e veio até a terra para morrer no nosso lugar. Nós somos muito amados. É por isso que a graça não é humana, ela não é deste mundo. A graça veio do céu, ela desceu com Jesus. Jesus é a encarnação da graça de Deus, é a encarnação do amor de Deus por nós. João capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vieram porque é uma pessoa, não é uma coisa, não é? O Senhor se fez servo para fazer de nós
o imperador ou filho do imperador, como eu disse agora há pouco. Se você nasceu de novo, você agora é filho do imperador. Você é um rei, uma rainha. Veja que a graça de Deus é uma coisa tão incrível que ela altera a lógica humana, altera a matemática de Deus. Lembra daquele texto que está aqui em Lucas capítulo 15, verso 1? Olha o que diz a Bíblia. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que coisa, é uma parábola muito conhecida por todos nós, não é mesmo? Jesus sempre mostrou muito maior simpatia por pessoas honestas. Pecadores, sim, mas pecadores honestos, que honestamente assumiam seus erros e que procuravam a mudança, queriam ajuda. Ele, todo o tempo, rejeitava os fariseus certinhos, bonitinhos, santinhos, que estavam ali enganando a si próprios, porque também eram pecadores, tentando enganar a Deus, pensando que não tinham erros. Mas a graça de Deus, ela não tem nada a ver com uma visão comercial. Porque se você pensar para parar nessa parábola, ninguém deixaria 99 ovelhas no deserto para buscar uma que se perdeu. Por que não? Claro, porque enquanto ele estava buscando uma, o lobo poderia vir e comer 5. Então, comercialmente falando, não faz sentido. Ele poderia ter um prejuízo muito maior, mas essa não é a lógica de Deus. Jesus, o bom pastor, estava atrás da ovelha perdida, diferente daqueles homens. Se você fosse o único pecador na face da terra, Jesus ainda assim viria para morrer no seu lugar, porque ele te ama e ele te conhece pelo seu nome. Um dia eu confesso que eu fiquei pensando muito nisso, e eu falei: Senhor, será que se fosse só eu, o Senhor realmente viria morrer no meu lugar? Naquela altura eu tinha só uma filha, eu tenho 3 hoje, e 2 netos. E Jesus falou: você tem uma filha. Se ela estivesse se afogando e para salvá-la você tivesse que morrer, você pularia? Eu falei: com certeza, Senhor, eu nem hesitaria. Hesitar. Ele falou: então, por que você acha que você é melhor do que eu? Se você daria sua vida pela sua única filha, por que eu não daria minha vida se fosse só por você? Você percebe, você consegue perceber o amor de Deus na sua vida, por você? Quando nós conseguimos compreender esse amor, ele nos cura, ele altera completamente a nossa vida, ele tira o medo. Por isso que é tão importante você saber o quanto que você é amado. Tem uma outra história que eu acho ela muito bonita, aqui de Marcos capítulo 12, verso 41, que diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E quando os seus discípulos disse-lhes, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Veja que, mais uma vez, Jesus estava olhando as pessoas ali ofertarem no gasofilácio. Alguns lançavam grandes ofertas, mas aquela mulher colocou 2 pequenas moedas. E ele diz que aquela oferta daquela viúva
significava mais do que todas as outras grandes ofertas que estavam sendo colocadas ali. Deus não olha o valor absoluto do que é material, mas Deus olha o valor que aquilo tem para nós. É isso que move o coração de Deus. Então você vê que a graça de Deus, ela nos ensina que nada que diz respeito a nós é tão grande que Deus não possa fazer. Mas também nada é tão pequeno que não seja importante para nós, que não seja importante para Ele. Quando a minha filha era pequena, eu viajava para pregar fora, ela gostava daquelas miçangazinhas. Eu nunca vi aquilo, nunca liguei para aquilo, não sabia onde comprava aquilo, mas eu dava o maior trabalho para os irmãos, porque para mim não significava nada, aquilo não tinha valor nenhum, mas ela gostava. E se era importante para ela, passava a ser importante para mim. Não importa se na sua vida coisas grandes ou coisas pequenas você deseja e são importantes para você e não são para outras pessoas. Mas se é importante para você, é importante para Ele. Porque Deus olha, é isso, é o que está no seu coração, é o que importa para você. E por isso Ele quer te abençoar. Ele quer cuidar de você. Deus se importa com o sapato que você calça. Deus se importa com a roupa que você veste. Ele se importa com o seu trabalho e mesmo com o carro que você está dirigindo. Tudo que diz respeito a você é importante para Ele. Deus se importa se você ficar doente ou se você passar necessidade. Ele se importa com tudo que diz respeito à sua vida. Porque se nós que somos maus damos importância a tudo que diz respeito a nossos filhos, muito mais Deus cuidará de nós como seus próprios filhos. Acredite em mim. Eu tive, e agora, como eu falei para você, eu tenho 3 filhos. E eu tive que aprender a valorizar tudo que eles valorizam, porque se é importante para eles, é importante para mim também. E se há algo que é importante para você, Deus se importa. Tem algo hoje que está sendo importante para você, grande ou pequeno? Saiba que, então, também passou a ser importante para Deus, porque você é importante, porque Ele ama você. Eu sei que alguns religiosos dizem, não fique incomodando Deus com essas coisinhas insignificantes. Mas essa postura é maligna. Deus tem prazer em ouvir você orar a respeito de todas as coisas que você deseja. Em ouvir suas histórias, em te ajudar nas suas lutas. Não importa o que você tem passado, meu querido, minha querida. Não importa se as pessoas digam que seja insignificante. Olha para cá. A graça de Deus é do tamanho da sua necessidade, seja ela grande ou pequena, porque você é muito importante para Ele. Vamos escrever essa frase para a gente encerrar? Pega o seu caderninho de anotações aí, tá aqui o meu, ó. Você pode adquirir o mesmo link que está na descrição aí. Tem esses caderninhos aqui do devocional. Escreve aí para mim. A graça de Deus é do tamanho da minha necessidade. Todo mundo escrevendo. A graça de Deus é do tamanho da minha necessidade. Amém? Glória a Deus por isso. Muito bem. Vou orar por você. Coloque os seus pedidos de oração. Vamos confessar a palavra. Mas antes, por favor, se inscreva aqui no canal. Acione o sininho para você ser notificado. E quero te convidar. Vem fazer parte comigo do clube do assinante aqui do meu canal. Se você clicar aí assinar, escolher um dos pacotes, você vai me ajudar. Você vai me abençoar meu ministério, me ajudar a... Você pode, inclusive, dar de presente, sabia? Para alguém. Mas também você vai ser muito abençoado, porque você vai acessar mais de 1000 conteúdos exclusivos do Evangelho da Graça de Deus. Tá bom? E quando eu salvar essa live, compartilhe ela em todos os seus grupos de WhatsApp e abençoe a vida de alguém. Vamos declarar isso. Ah, aleluia. Diga comigo assim: eu sou tão amado e eu sei
que se algo é importante para mim, é importante para Deus. Porque como prova do seu amor, Ele entregou na cruz o seu Filho para morrer no meu lugar. Eu sou amado e eu sei que sou importante para Deus. E por isso, descanso nesse amor e nessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Pai, olha a necessidade dos meus irmãos. Olha cada pedido de oração. O Senhor tem prazer em atendê-los. O Senhor quer abençoar coisas grandes e pequenas. Se é importante para eles, se está doendo neles, se está desesperando o coração deles. Então é importante para o Senhor também, porque o Senhor se importa com cada um deles. Por isso, Pai, eu oro, estende a sua mão agora, faz o milagre, responde cada oração. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, compartilhe o vídeo com todo mundo, se inscreve no canal e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Grande abraço.